Bom dia! Estamos aqui novamente na nossa Semana do Direito Condominial, ao vivo. Estou ao vivo aqui no meu Instagram, Henrique A. Castro, e no YouTube do Brasília Cursos de Soluções Jurídicas. Como nós combinamos ontem, nessa live de hoje nós vamos tratar de o que mesmo? Condomínio. Quem não sabe, quem não me conhece ainda, eu sou Henrique Castro, eu sou professor, sou advogado da Escola Superior da Advocacia, da ESA daqui do DF, uma instituição superior de ensino. Sou presidente de comissão, secretário de comissão também de direito condominial, e estamos aqui para tratar um pouquinho sobre o direito condominial. Deixa eu só colocar aqui um ângulo melhor aqui. Ok, agora ficou bacana. Vamos lá, nós vamos falar hoje sobre condomínios, né? A nossa intenção é tratar do condomínio de A a Z aqui nessas lives. Ontem nós falamos um pouco da introdução do que seria o direito condominial, quais são as suas atribuições, quais são as legislações atinentes a condomínios. E hoje, agora nós vamos falar sobre o condomínio em si mesmo, né? Quais são as suas atribuições, quais são a previsão legal do condomínio, onde ele está estipulado dentro do Código Civil, e amanhã nós vamos falar sobre o síndico, e depois sobre a Assembleia, Conselho Fiscal, questões polêmicas. Vamos fazer um grande resumo e depois nós vamos falar um pouco como será o nosso curso, como será a nossa atividade. Vale destacar que um terço da população brasileira vive em condomínios, uma grande gama de atividade, gama de ramo para você prospectar, você, colega advogado, você, síndico, que está aí nessa luta em busca de novos condomínios. Então, a gente vai tratar de algumas questões, dar algumas dicas, informar algumas questões bastante importantes, peculiares, para você dentro do direito condominial. Vamos lá, vamos seguir aqui. O advogado condominial, ele não é tão somente um cobrador de taxa de cota condominial. Hoje ele deve o quê? Prima pela excelência do serviço, das contratações, bem orientar o seu síndico, o seu gestor, que mais? Dá suporte em todas as áreas, dentro de assembleia. É importantíssimo o trabalho do síndico em conjunto com o seu advogado, seu corpo jurídico, né? Entender um pouco de previdência, entender um pouco de direito do trabalho e de regras da ABNT também, que são estipuladas dentro do condomínio. E é necessário o quê? O sempre emitir pareceres, a apresentar diversas questões necessárias para desenvolver o seu trabalho. Então, a gente quer desenvolver aqui, capacitar, levar uma mentoria para vocês, colegas advogados que querem mudar de seara do direito, né? O direito condominial, ele vem ganhando grande destaque dentro do nosso ramo, aí, dos diversos ramos do direito, e a gente vai traçar algumas questões aqui para vocês. Vamos lá. Deixa eu só passar aqui, vamos lá. E é bom a gente também falar um pouco do que seria o síndico 4.0. O síndico 4.0 é aquele síndico antenado em todas as suas obrigações, seus deveres, as suas mudanças de atribuições, ele aplicar as regras da convenção do regimento interno. Não é tão somente isso, ele tem que estar antenado nas tecnologias. Hoje em dia nunca se falou tanto em assembleias virtuais, é o momento das assembleias virtuais, que tem um prazo aí findo, né? Está quase acabando aí dia 30, dia 31 já não teremos mais as assembleias virtuais, que é um grande tema também para a gente debater. Como eu já falei, de repente uma live só com uma assembleia, a gente poderia fazer ela uma semana só de assembleia, porque a assembleia é um tema muito relutante, todo mundo quer aprender, quer conhecer, e é um tema muito bom que eu gosto. Então, o bom síndico 4.0, ele zela pela coletividade, ele prima por excelência, pontualidade nas suas obrigações, entregar todas as suas responsabilidades, né? Zelar do condomínio como mais do que fosse a sua casa, né? Tem que tratar bem tudo ali. Então, é importante ele estar antenado em todas as questões referentes a
a todo esse universo do direito. Então, ele tem que estar antenado no direito condominial, tem que estar antenado na engenharia, na administração, na gestão. Obrigado aí, pessoal, que está aí acenando aí, mandando recadinhos aí. Bom dia para vocês também. Estamos aqui, vamos falar um pouco de direito condominial, traçar um pouco dessa nossa Semana do Direito Condominial. Obrigado aí pelo carinho. Vamos lá, vamos seguir aqui. E aqui eu já aponto, sugiro algumas literaturas para vocês que querem entrar nesse ramo do direito condominial, que eu trato como um ramo autônomo, porque eu sou um presidente de comissão, eu sou membro da Comissão de Direito Condominial do Conselho Federal, secretário adjunto da Comissão de Direito Condominial da OAB e secretário do INADCOM, Instituto Nacional de Direito Condominial. Então, a gente trata com muito carinho o nosso direito condominial, como se fosse que tem essa autonomia. Deixa eu arrumar aqui, que minha imagem está um pouco ruim aqui. Deixa eu só alterar aqui. Aí, eu acho que agora ficou melhor. Está pegando muito teto aqui. Beleza, vamos lá. Então, eu vou sugerir algumas literaturas para vocês, como, por exemplo, J. Nascimento Franco, um clássico dele, que chama Condomínio, vem tratar de todas essas questões. O Condomínios e Incorporações, do nosso celebrado professor Caio Mário Pereira da Silva Pereira. O Manual de Direito Condominial também é um livro que vem tratando de diversas questões relativas a todas as matérias do direito condominial e as correlatas também. É um livro muito bom, da editora YK, de São Paulo. O livro do Miguel Zahin também é um que não pode sair da nossa cabeceira. Ele trouxe esse livro, fez esse livro agora, lançou recentemente, acho que ano passado, um manual, uma síntese do direito condominial, muito bom, excelente livro. Tenho ele aqui sempre estudando esse livro do Dr. Miguel Zahin. Que mais? Vamos ver aqui. O lançamento agora, o novo lançamento está vendendo agora, começou o Direito Condominial Contemporâneo das coordenadoras pela Amanda Lobão Torres, a Suzy Kleber, de São Paulo, Suzy Paula Kleber também, um bom livro da editora Liber Arts. Muito bom, eu gosto bastante, estou gostando muito. E também temos alguns livros da coletânea da Boni Juris, que são excelentes. Por exemplo, As Leis Essenciais no Condomínio, são livros muito acessíveis de valores e vale a pena você que está iniciando no direito condominial investir nessa aquisição desses livros. O Coro no Condomínio também é muito bom, da Boni Juris. O Condomínio em Foco também. Todos eles escritos e grafados pelo nosso querido amigo Luiz Fernando de Queiroz, e tratam diversas questões do direito condominial. Vale a pena. Boni Juris, a editora, fazendo um jabá aqui para eles. E nós estamos buscando a mudança de vocês buscarem novos conceitos, novos entendimentos do que é o direito condominial, o que pode você buscar no direito condominial. E pensando nisso, a gente está desenvolvendo essa Semana do Direito Condominial, que vamos tratar de diversas questões. Ontem nós falamos de algumas questões sobre a introdução do direito condominial, quando surgiu aqui no Brasil, diversas questões relativas ao direito condominial. Hoje nós vamos falar do condomínio mesmo em si, né? Onde está previsto ele? O condomínio está previsto lá no artigo 1331 do Código Civil e vai até o 1358, letra U. E a gente sabe que existe diversos tipos de condomínio. Condomínio em edilício, que é esse condomínio em planos horizontais, divididos nas lajes, ou em condomínios em lotes, ou condomínios em multipropriedades. Temos diversos tipos aí de condomínios e nós vamos tratar aqui um pouquinho. A população brasileira, como eu falei, 1/4 da população brasileira vive em condomínios. Mais de quase 7 bilhões de reais é o valor arrecadado com as taxas, com as divisões das cotas condominiais no condomínio. Então, a gente está diante de um universo muito grande que é necessário cada vez mais expertise, cada vez mais entendimento das questões do direito condominial, e é importantíssimo a gente trazer algumas considerações para vocês. Com a crescente verticalização, com a mudança com o êxodo rural, com a mudança das pessoas que saíram da zona rural e partiram para as cidades, criou-se a necessidade de construções compartilhadas.
E por isso que surgiram aqui no Brasil, principalmente nos anos 40, 30, início de 40, por aí, o desenvolvimento, principalmente no centro, na região sudeste, né, São Paulo, Rio, diversos tipos de condomínios, né, edifícios que foram sendo construídos e ganhando ali uma grande notoriedade, partilhando essa convivência. E surgiu no mundo, a gente pode falar de condomínio desde de 2000 anos antes de Cristo. Já na Mesopotâmia já se falava em construções compartilhadas, né? A questão em si de condomínio, esse compartilhamento das partes comuns, né? Que é muito peculiar, você é proprietário da parte comum e você tem a sua fração ideal, sua parte, cota parte, que seria seu imóvel, né? Então, essa é uma das grandes características do condomínio, né? E a gente vai destacar a multidisciplinariedade da matéria do direito condominial. Por exemplo, a gente tem que pensar no âmbito da Constituição Civil, que trata do direito à propriedade, de diversas questões. No Código Civil também vem traçando essas questões relativas ao direito condominial, como nós falamos, do artigo 1331 até o 1358, vai falar do direito condominial. A lei de incorporações imobiliárias, não podemos deixar de falar sobre ela, um pouco sobre ela. A lei 45, a lei 4.591 de 64, né, que teve o seu anteprojeto criado pelo Caio Mário Pereira da Silva, né? E o parcelamento do solo também, que é importante para a gente entender as questões da diferenciação do que é um condomínio em lotes e do que é um parcelamento, né? A lei 6766 de 79, a lei de registro público, tão importante para as questões relativas a registros, a compra e venda ali do imóvel e também do registro da convenção, né, de condomínio. Sabemos que a convenção de condomínio ela não tem a necessidade do seu registro, mas a necessidade é importante para levar a publicidade desse ato notarial. Mas a própria deliberação da coletividade, aprovando aquele texto, por 2/3, ele já vai ter validade. Temos uma súmula, né, do STJ, a súmula 260, que trata dessas questões. Código de Defesa do Consumidor, aplica-se dentro de condomínio ou não? Aplica, vai aplicar nos regramentos do condomínio com as prestadoras de serviços, com as prestadoras de serviços de energia, de gás e por aí vai, né? O que mais nós podemos falar? Arbitragem, também muito falada nesse momento, é legal a gente colocar cláusulas arbitral dentro da sua convenção, dá uma grande dinamicidade, facilita as questões da questão do trato entre as partes, né? Soluções alternativas de conflito é muito importante. O Estatuto da Criança e do Adolescente, com certeza, né? Algumas questões do direito da criança de brincar, do uso dos espaços comuns, as brinquedotecas, os playgrounds, etc., né? Estatuto do Idoso, com certeza, né? O dever de zelar pelo idoso, denunciar aqueles atos de abuso ou de violência contra o idoso, contra a mulher e a criança, que tramita no Congresso o PL 2510, né, de autoria do senador de Goiás, que é muito criticado esse PL, mas vem dar o quê? Uma força, vem dar, transferir uma obrigação para o síndico de denunciar nesses casos de abusos dentro do condomínio, de violência contra a criança, o idoso e contra a mulher. Outra questão também é importante a gente observar o código de postura, o código de obras de cada município, de cada estado aqui no DF, que trata das questões das obras. E vale lembrar também que existe, né, a BNT, a 16.580, que trata da questão da obrigatoriedade de uma autorização, de um projeto, né, para se executar uma obra, assinado por um engenheiro, por um arquiteto. É importantíssimo essas questões para se fazer a obra dentro do condomínio e gera uma grande respaldo para o síndico na hora dele
interditar aquela obra ou dele bloquear aquela obra. É importante a gente ficar atento a essas questões. Então, por isso que é importante o estudo do direito condominial, o advogado condominial prestar o serviço de forma autônoma, né, para aquele condomínio, sem amarras com administradoras. Então, é importante a gente tratar dessas questões. A CLT é importantíssima nesse momento de pandemia, diversas questões da CLT, né? É importante a gente tratar sobre ela também. O que mais que essa multidisciplinariedade dentro do direito condominial? O que mais? As leis e as normas tributárias, as ambientais, o Estatuto da Cidade, né? Normas da BNT, como nós falamos, né? Normas de antifumo, de piscinas, de animais, protestos, de ruídos, diversas questões dentro do universo condominial que a gente vai tratar, vai traçar. No Código Civil, pessoal, o condomínio ele é traçado lá no livro 3, das coisas, das coisas, né? No título 3 também, da propriedade, no capítulo 7 vai falar do condomínio edilício no nosso Código Civil. Nós estamos falando um pouco também de direito de vizinhança, que é importante. Dentro das relações de condomínio existe o direito de vizinhança, que está lá no artigo 1277 até o 1281. A questão de vizinhança, de uma árvore que atravessa o outro lote, né? Do barulho que o outro seu vizinho faz, te incomoda, que você tem um dever, você pode fazer cessar esse barulho, tomar as medidas, né, os interditos proibitórios. Obrigado aí, pessoal, pelo carinho, pelos os acenos aí. Isso aí, um grande abraço para todo mundo aí que está me assistindo aí. Perguntem, que alguém que tiver alguma dúvida, que estarei aqui pronto para responder. E dentro do condomínio, lá no artigo 1331 até o 1358, o que vai tratar de todo esse universo do condomínio, né? E a gente vai destacar também que existe diversos formatos de condomínios, né? O residencial, o misto, né? Que é aquele residencial e comercial, o comercial com apenas escritórios e lojas industriais ou lojas empresariais, e existe aqueles condomínios de interesse de social, né? Que são os coabs ou diversas outras formas aí de uso desses espaços dos condomínios de modelo, que são os diversos condomínios. Para chegarmos também, para falar um pouco, né, já estamos falando aqui de condomínios, importante a gente falar também sobre algumas outras questões relativas ao que? A sua administração. Mas, peraí, nós vamos falar do síndico, não é amanhã? Sim, mas nós já podemos adiantar e falar algumas questões aqui relativas à administração. A Assembleia, no artigo 1341, que é a responsável de se eleger o síndico, né? Ela vai escolher quem vai fazer a sua gestão, seja ele PJ ou seja ele pessoa física. Ele pode estar vinculado ao condomínio ou não. Não tem essa desvinculação, né? Ele pode, sim, de diversas formas, apresentar, ser o representante. E cabe ao síndico, aqui nós já vamos acabar avançando um pouco no tema de amanhã, mas vale a pena a gente traçar um pouquinho aqui dessas questões, né? Que compete ao síndico diversas questões, entre elas a defesa da sua coletividade, né? Lá no artigo 2 fala que ele tem que representar, no artigo 1348, 2, ele representar ativo e passivamente o condomínio, praticando em juízo ou fora dele os atos necessários à defesa dos interesses comuns. E cabe ao síndico também, lá no inciso 5, diligenciar a conservação, a guarda das partes comuns e zelar pela prestação do serviço que interessa aos possuidores. Daí eu me antecipava na pandemia e falava que esse poder geral de cautela do síndico, ou seja, ele ir lá interditar um salão de festa, interditar uma academia, para se evitar o contágio pelo Covid,
né? Então, ele poderia, dentro desses parâmetros dele, no 1348, fazer essa cautela, fazer esse bloqueio dessas atividades no seu condomínio, evitando o contágio, né? E vamos lá, vamos falar um pouquinho das obrigações dentro do condomínio. Existem diversas questões de obrigações dos condôminos, né? Falar em condomínio é falar em condomínio também. A gente pode definir algumas questões aqui relativas ao condomínio. Quando você fala em condomínio, o que você pensa? Primeiramente, em quê? Em condomínio, ou seja, uma propriedade que é compartilhada com os demais. Você tem a sua fração ideal, seu imóvel, sua cota-parte, mas você vai ser dono também daquela parte, aquela parte privativa, não, aquela parte geral, né? A parte do regramento ali, da parte comum, né? Então, o condomínio, sabemos que o condomínio ele tem essa peculiaridade, essa mistura, né? Do que é o comum, do que é a sua parte privativa, né? E algumas questões relativas às suas obrigações dos condôminos, ou seja, de quem vive no condomínio. Lembramos que condômino é aquele proprietário do imóvel, né? Aquele que está lá na certidão de ônus. Apesar que a lei, o Código Civil, fala que o possuidor ele tem os seus direitos atinentes como se fosse proprietário, né? E, inclusive, questões processuais aí de representação em ações, de anulação de multas condominiais, de aplicação de multa, tem que tomar todo cuidado com quem direcionar essa multa, né? E dentro das obrigações dos condôminos, a gente pode elencar algumas questões aqui legal. Por exemplo, pagar as suas obrigações ali, né? Ou seja, os rateios, pagar os tributos. Claro que é uma obrigação pessoal dele, né? Do seu imóvel ali, pagar o tributo, pagar água e energia, isso é uma obrigação pessoal dele. O que mais? Pagar os rateios de manutenção do seu condomínio, respeitar a convenção e regimento interno. Nunca pensamos na necessidade, né? Tanto que é importante da gente respeitar, da gente fazer cumprir a convenção. É um grande desafio para os síndicos fazer cumprir essas obrigações do respeito ao regimento interno e a convenção. E a conservação, a limpeza do imóvel, né, das partes comuns, a dever dos condôminos também, né, manter as áreas comuns de forma limpa, não jogar lixo no chão, etc. Diversas questões relativas a isso. Bem usar os seus espaços comuns, né, e quando tiver que alterar o status de propriedade da posse, ele deve sempre informar, né, vendi meu imóvel, vou informar para o gestor, né, ou mandar uma nova certidão de ônus, mandar a escritura que foi feita essa alteração. Uns grandes desafios, uns grandes problemas para os gestores é a questão do cadastro, né? O cadastro, às vezes, não está muito bem certinho, e aí gera diversas questões problemáticas, como, por exemplo, da gente poder cobrar ali aquela cota condominial do proprietário mesmo, que mais? Aplicação de multas, diversas questões ali dentro desse ambiente, a gente, às vezes, os cadastros. E hoje em dia também, com a Lei Geral de Proteção de Dados, o condomínio deve primar pela guarda desses dados, né? Tanto o condomínio, quanto os gestores, quanto a administração condominial, as empresas terceirizadas, no trato desses dados, né? É muito importante a gente estar atento a isso, né? Criar novos parâmetros, novas regras de uso desses dados, né? Controle desses dados é muito importante. E falando em direito do condômino, nós vamos lá no artigo 1335, que fala que são direitos do condômino. 1. Fruir, usar livremente, dispor das suas unidades. Ou seja, no meu imóvel eu posso fazer o que eu bem entender, eu posso utilizar ele. Ok, pode, calma que vai ter umas ressalvas nisso. 2, usar das partes comuns conforme a destinação e
contando que não exclua a utilização dos demais possuidores. Eu vou utilizar as partes comuns, mas não posso excluir dos demais. Por exemplo, eu vou utilizar uma quadra, então eu vou lá, vou trancar ela, vou utilizar ela só para mim. Não, a piscina é só minha, não. As partes comuns, elas são compartilhadas, né? Então, você tem que tomar cuidado e utilizar e não preterir os demais copossuidores ali desse imóvel ali, dessa parte comum, né? Votar nas deliberações da Assembleia e nelas participar estando quite. Essa questão é uma grande problemática dentro do nosso direito condominial. O que seria estar quite? Estar quite é não estar adimplindo, não estar devendo nenhuma das suas obrigações. Aí eu pergunto, aquele condômino que está devendo uma multa que foi aplicada, ele está quite ou não? É um grande problema que a gente vê dentro do nosso direito condominial, às vezes são essas questões, essas pequenas questões, né? O condômino, eu entendo que estar quite não está inadimplente, né, em nenhuma das suas obrigações, seja elas da responsabilidade do pagamento das cotas condominiais, tanto também das advertências das sanções. Mas existem entendimentos diversos, que mesmo ele estando com uma cota condominial, uma multa em aberto, aliás, uma multa em aberto, uma sanção aplicada em aberto, ele estaria quite. Então, gera essa grande controvérsia do que é estar quite. Aquele condômino que fez um acordo, ele está quite com o condomínio? Então, a gente percebe que, às vezes, não vai estar quite, ele não está quite, né? Alguns entendem que aquele que fez acordo, ele fez uma nova ação, ou seja, um novo débito, ele renovou aquele débito, então ele está quite com aquela obrigação. Então vai ter essas duas linhas de pensamento. Eu adoto a linha que se ele fez um acordo, ele não está quite, porque ele está com um débito pretérito, né? Ele está com débito, ele pode estar com a exigibilidade suspensa daquele débito, mas o débito está em aberto, sim, né? Ele não está quite com as suas obrigações. Assim eu entendo, né? E vamos lá. Para fazer a alteração da fachada, precisamos de quê? Da unanimidade. Aquele condômino que está inadimplente, ele pode entrar na contagem dos votos para alteração da convenção, da fachada? E aí? Entende-se alguns julgados, eu já acompanhei, que entende que o mesmo inadimplente, ele tem que fazer a parte daquela questão ali da divisão, da votação, para ele computar o seu voto para chegar à unanimidade das frações, né? Então, a gente tem muitas controvérsias. E essas controvérsias nós vamos tentar, aqui, durante essas nossas lives, tratar de algumas questões, levar alguns posicionamentos, alguns entendimentos para vocês que querem entender um pouco do direito condominial. Quero agradecer aí pelo carinho apresentado aqui de diversas pessoas aqui que estão me mandando mensagem, recados. Obrigado, muito obrigado. E vamos seguindo aqui com o nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é o quê? O condomínio, né? Deveres do condomínio. Perdão, deveres do condômino. Nós falamos dos direitos, que está lá no artigo 1335, né? Que é dele usar livremente das suas unidades, dele usar as partes comuns e dele votar. Já no artigo dos deveres, está lá no artigo 1336 do Código Civil, que ele vai falar dos deveres dos condôminos. Primeiramente é o quê? Ele contribuir com as despesas da cota condominial, ou seja, o pagamento da sua cota na sua fração ideal. Lembramos que se a convenção prevê que o rateio possa ser de outra forma, em unitário
e outro modelo, sem problema nenhum, vai ter validade, né? Está lá no artigo 1336.1. No artigo 1336.2, vai falar que ele não pode realizar obras que comprometam a segurança da edificação. Então, por isso que a gente destacou a importância de ter um síndico, de um bom síndico antenado na legislação, de um bom advogado para orientar. Como nós falamos, existe uma NBR, a 16.580, que fala da questão das obras, é necessário pedir a ART da obra, dependendo do tipo de obra. Lá nessa NBR tem diversos parâmetros do que será tratado, o que é a obra, o que precisa da ART. 2, não realizar obras que comprometam a edificação, né, a segurança da edificação. Estamos no artigo 1336.2. 3, não alterar a forma, a cor, a fachada e as esquadrias externas. Não deve alterar. Acompanhei um julgado do STJ e que o Tribunal do Rio de Janeiro flexibilizava essa regra, ou seja, alterou um detalhezinho só na fachada. O Tribunal de Justiça entendeu que não teve o quórum qualificado, mas que não apresentou nenhuma modificação ali, que não tem problema, não gerou nenhum dano, que poderia aceitar essa alteração ali, né, mesmo não cumprindo o quórum. Quórum de votações é um grande peso, um grande desafio para o gestor, né? Gera diversas controvérsias, diversos problemas para os gestores, né? A questão dos quórums, né? Geram diversas questões e problemas. Então, fique atento aos quórums. E aí, nesse RESP, o STJ falou o seguinte, que a norma, que a legislação determina que tem que se estabelecer o quórum de 2/3 para alteração das fachadas, né? E aí, o que aconteceu? Ele não flexibilizou e anulou aquela decisão e mandou ele voltar com a esquadria com a mesma fachada anterior. Então, a gente tem que tomar todos os cuidados, né? 4, que eu gosto muito, que é um inciso que a gente fala que é a regra de ouro em condomínio, que é o quê? O dever do condomínio de dar às partes a mesma destinação, que tem edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, à salubridade e à segurança dos possuidores e aos bons costumes. É a regra de ouro, 1336.4. Grava aí para vocês. Às vezes não existe alguma normativa, alguma questão que você consiga enquadrar aquele condômino, você pode basear nesse artigo e tentar aplicar uma multa nele, aplicar alguma advertência. É um artigo coringa aí no Código, no direito condominial, né? O artigo 1336.4, eu gosto muito dele, né? Regras internas de condomínio. A gente falando em condomínio, a gente tem que falar das regras internas. Dentre elas é o que? A convenção, que é o artigo 1333, a convenção de condomínio. A convenção de condomínio, o condomínio, né? A convenção que constitui condomínio de vício deve ser subscrita pelos titulares, no mínimo de 2/3 das frações ideais, e torna-se desde logo obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades e aos quanto sobre elas tenham ou detenham posse. Então, a convenção, ela vai trazer regras gerais do seu condomínio, o uso, a posse do imóvel ali, qual é a fração ideal, como é feito o rateio, as datas das assembleias, diversas questões a gente vai tratar na convenção, né? E no regimento interno, ela depende de... para você alterar a convenção, você vai precisar de quê? De 2/3. É um grande trabalho, um grande desafio, e nós vamos tratar aqui de algumas questões e espero que, às vezes, poder solucionar, ajudar você nesse problema aí de tentar aprovar a sua revisão, a sua convenção de condomínio, atingir esses 2/3 de quórum. Acompanhe nossas lives, amanhã tem mais, viu, pessoal? Nós já estamos aqui nos aproximando do nosso fim. A minha proposta aqui é meia hora, 40 minutos, para a gente falar um pouco sobre direito condominial. Quem quiser saber mais, esse vídeo aqui vai estar salvo lá no YouTube, no Brasília Cursos e Soluções Jurídicas. Entra lá no YouTube, está lá.
e no site também. Tem muita coisa legal. Entrem no meu Instagram, Henrique aqui, Acácio, vocês estão me acompanhando, e vai lá no Linktree lá, e vai clicar lá. Tem um e-book muito legal, pessoal. Baixem o e-book, perguntas e respostas de direito condominial. Inscreva-se aqui na nossa Semana do Direito Condominial. Venha participar conosco. E tem muito conteúdo legal lá na página da Semana do Direito Condominial. Acompanhe, quero você lá, acompanhe lá. O regimento interno é um manual de conduta que vai disciplinar o cotidiano da vida condominial. As relações de convivência, além de conter atribuições da zeladoria, da portaria, dos funcionários, de descrever a rotina de recolhimento do lixo, da descrição de como vai ser a entrega da correspondência, o horário de mudança, de reforma, a regra de utilizar o elevador, né? Diversas questões aí a gente vai tratar dentro da nossa regimento interno. A convenção, ela é um acordo, ela é um ato norma, né, que gera força entre as partes e vincula os terceiros também das relações. Cota parte, que mais? A obrigação ali de se pagar aquele rateio condominial, como se aplicar, as penalidades vão estar, as multas descritas na convenção de condomínio, tudo ali. Qual é a fração ideal? É na convenção. Regimento interno vai tratar do que? Das condutas, né? Que é muito importante, né? Então, a convenção, o conteúdo da convenção e do regimento. A convenção, ela dentro da convenção, ela pode conter o regimento, mas eu oriento que o regimento interno, por ser um braço da convenção, esteja fora dessa convenção. Porque para alterar uma convenção, nós precisamos de quê? De 2/3. Para alterar um regimento, a maioria simples naquela Assembleia. Então, a gente tem que criar mecanismos flexíveis de poder atingir, alterar essas regras. E agora, em pandemia, a gente pensa de diversas questões, como, por exemplo, o regimento interno transitório, né? Muito interessante para aplicar as regras, para aplicar as penalidades, para aplicar as normativas de uso dos espaços comuns. Nada melhor do que o regimento interno transitório para se tratar dessas questões, né? E dentro da convenção vai tratar como que ele vai convocar a Assembleia, qual o formato da Assembleia. Para se fazer a Assembleia virtual, é necessário estar presente dentro da convenção? Eu entendo que sim. Alguns colegas entendem que não. Tem que estar previsto lá que a existência da Assembleia virtual, normatizada dentro da sua convenção, né? E os quórums, alguns quórums a legislação não estabelece. Então, você pode tratar, flexibilizar os quórums dentro da sua convenção, não vai ter problema nenhum, né? E é claro que 2/3 do contido na convenção, a maioria simples, né, vai depender do formato da votação, do que às vezes exigido, as obras, né? As obras de manutenção, as voluptuárias e diversas obras aí, né? Nós vamos falar um pouquinho de obras também, quando a gente for falar do síndico, a gente vai tratar um pouquinho de obras, né? E trata das questões das obras, né? Úteis, necessárias e voluptuárias. E aí existem os quóruns necessários para se executar essas obras, né? Então, o regimento interno, ele é um ato, efeito, ele visa regir, disciplinar e dirigir a coletividade, né? Recomenda-se que as convenções ter normas genéricas, né, estipulando um regimento interno resumido, e faz essa remessa para nossos regulamentos internos. Eu vou responder uma pergunta aqui, deixa eu abrir aqui a caixinha rapidinho. Vamos lá. Me perguntaram se a gente já pode fazer assembleia virtual. Na verdade, senhora Lourdes, é importante observar o que vem sendo tratado nos decretos. Aqui no DF, no começo, havia-se a proibição de aglomeração, né? Então, entendia-se que estava proibido. Atualmente, não está proibido realizar as assembleias virtuais, desde que tomem as necessidades, tomem as cautelas de higiene do ambiente, distanciamento social. Então, orienta a senhora que verifique no seu
no decreto, né? Eu não sei de onde a senhora está falando, dentro do decreto, dos decretos estadual aqui no DF e no decreto municipais, do que trata isso. Em Goiânia, eu estava conversando com um grande amigo meu, Dr. Hall, quero até mandar um abraço para ele, Anderson Hall, lá de Goiânia, e lá está proibido a aglomeração, acho que mais de 10 pessoas no mesmo ambiente, alguma coisa assim. Mas é engraçado, aí no bar não, pode ter aquele tanto de gente, tá aquela bagunça, a gente vê aí nas redes aí que Goiânia tá um fervor lá dentro daqueles ambientes ali dos bares, né? Então a gente vê algumas controvérsias. Quero deixar um grande abraço aqui para o meu grande amigo, né, doutor Ivan Albuquerque, né, um grande mestre aí também do direito condominial. Um grande abraço para você. São Paulo, Lourdes, aí eu não sei como está o decreto, né, os decretos, tem que acompanhar. Vejo o decreto no município de São Paulo, né? Pelo menos aqui no DF a gente pode fazer, inclusive já estou fazendo algumas assembleias de forma presencial, né? Quero contar aqui uma decisão, uma recente decisão nossa, aqui do nosso escritório. A gente fomos procurados por uns condôminos de uma cidade do interior de Goiás, cidade turística, que queriam participar da assembleia de forma virtual. E o momento é totalmente previsível, totalmente importante fazer as assembleias virtuais e está normatizado na Lei 14.010. E aí o que aconteceu? O gestor, síndico, tem que estar antenado que a coletividade exige. Isso é uma das questões, das características do Síndico 4.0 também, entender sua coletividade e apresentar o que a coletividade quer. Então é importante a gente ficar antenado. E aí eu fui ajuizar uma ação pedindo a suspensão. O juiz deferiu a suspensão da Assembleia e determinou que ela seja realizada de forma híbrida, né? Quem quiser saber mais, está aí no meu Instagram, Henrique A. Castro, e vocês vão ver tudo lá, tem todos os detalhes lá. Então a gente tem que ficar antenado quanto a isso, né? Pessoal, nós já estamos caminhando aqui para o nosso fim, e aí eu quero só finalizar, encerrar aqui algumas questões. Dentro de condomínio também, a gente pode falar também em outra oportunidade das questões da aplicação de multa, como ela é tratada dentro do nosso condomínio. Ela é tratada, né, por exemplo, a multa 2%, que é aquela do atraso das taxas, das cotas condominiais, aquela multa compensatória, né, 5 vezes o valor da cota condominial. Cota condominial, isso mesmo. E desde que ele está perturbando a saúde, o sossego, a salubridade e a segurança dos demais possuidores, que é aquele condômino, né, que seria o antissocial ali, aquele que reitera, deixa de pagar suas cotas condominais de forma reiterada, ele pode ser penalizado também. O STJ já entendeu nesse sentido, que pode se aplicar a sanção, né, essa multa compensatória, né, para punir ele. Então, a gente tem esses parâmetros, 5 vezes, aquele que não paga a cota condominal, ou aquele que prejudica a coletividade, que seria aquele antissocial, né, aquele condômino que prejudica, que altera a fachada da cor, que mais? Que prejudica a saúde, sossego a segurança dos demais, pode aplicar uma multa até 5 vezes a cota condominal, tá no Código Civil. Posso colocar de forma diversa dentro da minha convenção? Não. O Código Civil determinou esse parâmetro. Algumas multas, algumas formas de multa aí podem ser derrubadas no judiciário se extravasar esse parâmetro. E chegamos na multa 10 vezes o valor da cota condominial para aquele antissocial, que a gente vê aí diversos casos. O antissocial é bem difícil de você caracterizar, você tem que tomar toda uma cautela, existem diversas questões, orientações jurisprudenciais, enunciados do Conselho Nacional da Justiça Federal, aportando o direito à ampla defesa, ao contraditório desse antissocial. Não é só simplesmente chegar e aplicar a multa. Rescisão decente aqui do Tribunal do DF. E para se aplicar a multa, é necessário que a aprovação da Assembleia, né? E com aquele quórum lá que está lá, acho que é 3/4, é isso? Eu acho que é isso, 3/4 para aplicar a multa do antissocial. Está lá no 1337, parágrafo 2º, salvo engano, do Código Civil, né? Sempre destinar o formato de recurso dessas multas é muito importante, né? E viver em condomínio é um grande desafio, a gente volta a falar. A vida na cidade foi crescendo, as relações
em planos horizontais, cada vez ampliando mais, cada vez maiores arranha-céus. É necessário a administração ter o quê? Multitemáticas, né? Apresentar diversas questões de segurança, de tecnologia, de compliance, né? De governança, são grandes questões que são importantes dentro do ambiente condominial. A administração ela deve olhar todas as classes, os interesses, né? Como eu falei, apresentar e buscar as necessidades daquela coletividade. A administração de condomínio virou um grande desafio, um grande negócio também. A gente vê grandes síndicos aí, gestores, condomínios clubes, né? A gente vê diversos condomínios clubes aí, com diversos formatos, com diversos tipos de unidade. A multipropriedade hoje, um grande desafio também para todos os gestores, né? Então, é cada vez mais difícil, né? A gente fazer a gestão e a gente tem que buscar capacitação. Obrigado, pessoal, por vocês estarem nos ouvindo. Amanhã nós temos a nossa live de número 3, nesse mesmo horário. Estamos aqui ao vivo no meu Instagram e também lá no YouTube do Brasília Curso de Soluções Jurídicas. Quem quiser saber mais da Semana de Direito Condominial, clica aí no meu Linktree aqui do meu Instagram ou do Brasília Curso de Soluções Jurídicas e vai saber todos os detalhamentos. Tem um e-book lá lindão para vocês. Baixem ele e tem muitas dicas, muitas respostas. Tem alguma pergunta ali. Oi, Patrick, tudo bem? Seja bem-vindo aí. Obrigado. Isso aí, pessoal. Então, vamos ficando por aqui. Amanhã a gente fala de alguns detalhes. Quem quiser também participar de grupos de WhatsApp ou do Telegram, nós temos lá no meu Linktree, a gente tem o nosso Instagram lá, o nosso Telegram. Quem quiser entrar lá e participar, entra lá, será muito bem-vindo, com notícias fresquinhas, com uma notícia de ontem, que a gente volta a repetir, né? Empresas de antecipação de receita conseguiu caracterizar um imóvel, né? Como é possível de se penhorar, né? Que a dívida é próprio terreno, a dívida é real, e o imóvel vai responder pelaquela dívida. Tá lá, fresquinho aí no meu Instagram aí, quem quiser acompanhar. E é isso aí, pessoal. Quero agradecer e amanhã nós estaremos na live de número 3 para tratar do síndico. Vamos falar muito do síndico, quais são as obrigações, as responsabilidades dele, né? Nós vamos tratar de diversas questões. Obrigado, pessoal, pela audiência e até amanhã. Um grande abraço e avante condominial. Um abraço.